Fala pessoal, tudo bom? Olha só, hoje vamos fazer mais um episódio do review do render. E hoje o render é da Patrícia Silva Lima do Estúdio Arquivis. Ela topou participar, mandou lá pelo Instagram contar, falou, eu quero participar. E vamos lá. No e-mail é interessante que ela falou que ela ainda é iniciante e está estudando a entrada no mercado. Trabalha com 3D Studio e está trabalhando com Corona Render, mas vocês vão perceber que pela imagem dela, de iniciante não tem nada. Patrícia, eu acho que você já está um tempinho nisso daí, viu? Porque tem muita coisa boa no seu render. Inclusive, fazer uma crítica do seu render não foi trabalhar sobre coisas globais, porque essas estão impecáveis. A gente vai falar sobre detalhe que vai transformar o seu render de bom para muito bom ou para ótimo se você aceitar as sugestões que eu vou te dar, tá bom? Então, bora para lá, gente, que esse programa ficou muito legal. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos começar a trabalhar falando sobre as 4 cenas que a Patrícia me enviou. E eu vou trabalhar da seguinte forma, eu vou fazer comentários sobre coisas que eu gostei muito na cena, coisas que devem perseguir e devem continuar e fazer parte de todos os outros trabalhos dela e de vocês que estão ouvindo. E logo em seguida eu vou fazer alguns comentários, igual esses daqui, que eu já escrevi, sobre coisas que são sugestões de melhoria na cena, tá? Então vamos lá, pra gente não ficar apegado muito no que está escrito aqui, eu vou falar sobre as coisas que eu gostei. Primeira coisa, o enquadramento da cena ficou bem legal, a gente tem um respiro aqui, a gente tem um respiro aqui embaixo também, né? A gente tem as coisas colocadas todas na vertical, então foi um cuidado bem legal que ela teve, de acertar o posicionamento de câmera. A gente consegue enxergar muito bem o que está acontecendo aqui em cima nas bancadas, né? Então, assim, é uma cena que está bem posicionada e está bem bonita. Então, a gente está tendo um respeito na regra dos terços, né? Então eu tenho aqui uma passagem de terço, eu tenho uma outra passagem aqui que também tem os objetos principais da cena. Não tenho nada que não deveria chamar a atenção no posicionamento dos terços. Eu arrisco a dizer, inclusive, que se a gente colocasse uma proporção dourada aqui, ela vai estar muito próximo daqui, que é o que de fato na cena me chama mais atenção. Aí a Patrícia depois precisa definir se o que ela quer chamar a atenção mais realmente é isso, porque a primeira coisa que eu olho que mais me chama a atenção é esta parte e eu vou comentar o porquê que talvez isso me chame mais atenção, tá? Então vamos lá. Seguindo aqui a ordem, essa é a cena 1. A primeira coisa que eu quero falar é sobre essas repetições aqui, que são as repetições de planta e coisas que acontecem demais dentro dos renders do pessoal. Quando a gente coloca blocos que são iguais, a gente tem um problema de repetição. O que são os problemas de repetição? Percebam que todos os detalhes da cena, deste bloco em particular, são exatamente iguais, tá? E isso causa uma situação para o nosso olho e para o nosso cérebro, que é o seguinte: a gente tende a buscar padrões e a gente tende a gostar muito de padrões. O que são padrões dentro de uma cena de render? Se a gente olhar o posicionamento dos revestimentos, eles todos seguem um padrão e nosso olho gosta disso. Se a gente olhar o posicionamento, por exemplo, aqui do espelho e das prateleiras, a gente tem um alinhamento e isso é um padrão e nosso olho gosta. Vocês podem ter certeza que se qualquer um desses espelhos tivesse colocado um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ele chamaria muita atenção, porque você quebrou um padrão e começa a incomodar o olho. Só que o nosso olho também tende a ficar preso em padrões quando é um padrão muito visível, principalmente quando tem um contraste e principalmente quando está posicionado dentro da regra dos terços. E essa planta exatamente acontece isso. Então, se vocês olharem aqui, ela está exatamente no terço vertical da minha cena, tá? E por ser uma imagem que ela não é quadrada ou ela não está em tamanho de paisagem, provavelmente um terço projetado deve estar acontecendo por aqui. Então, Patrícia, o que eu faria aqui? Eu daria uma rotacionada, nem que seja nos elementos de folha, tá? Ou uma escalonada, alguma coisa do tipo, para que perca e quebre essa forma de repetição. Porque se você parar e olhar, você pode até não perceber, mas o posicionamento do bloco dessa forma te chama muita atenção e seu olho tende a ficar preso nisso daqui e você não sabe por quê. E as pessoas que ficaram presas agora estão explicando o porquê, tá bom? Então vamos lá, outras coisas que eu acho que a gente poderia dar uma mexida nessa cena, uma melhorada na verdade, tá, Patrícia? Aqui eu entendi que você tem uma sombra projetada por causa dessas sombras que nós estamos enxergando aqui, tá? Eu entendi que a sua iluminação principal está vindo aqui pela lateral
né? Igual eu falo nos meus vídeos, que você precisa definir uma iluminação principal e ela fazer a iluminação na sua cena. A sombra mais forte tem que ser dela. Então isso tá respeitando legal. Mas, dá um zoom aqui, eu tenho alguns problemas de informação na cena, porque eu tenho uma luz forte e um branco que talvez esteja muito branco. Eu vou deixar aqui embaixo para você na descrição um link que fala de um vídeo que eu falo como resolver essa questão dos brancos muito brancos na cena e pretos muito pretos. Porque aqui você tem um problema que você não consegue enxergar exatamente aonde a pia faz a sua dobra. Aqui você tem um problema que você não consegue enxergar a pia e o tampo, a delimitação deles. A mesma coisa ocorre aqui desse lado da pia, tá? Então isso precisa ser resolvido, porque senão a sua cena fica estourada neste ponto e novamente começa a chamar mais atenção do que deveria, tá? Você perde informação aqui, tá bem? Outra coisa que eu queria dizer para vocês é Patrícia, é o mapeamento da prateleira. Olha só, você tem uma madeira na prateleira, depois a gente vê em outros ângulos que é isso, só que este mapeamento da frente está incorreto. Este mapeamento, os veios da madeira deveriam estar colocados na horizontal e não na vertical. Eu entendo que talvez você tenha colocado um OVW e ele tenha projetado desta forma, porque de fato dessa forma ele seria projetado. Só que dá uma pesquisadinha de como que você faz para mapear isso de novo. Talvez você colocar um VW de box e tentar fazer o giro dentro dos eixos deva resolver essa questão sua, tá? Mas não deixe de arrumar isso. Outra coisa que eu observei agora que eu tô falando com vocês, dá uma olhadinha se essa prateleira sua tá com chamfer, tá? Para poder fazer isso, para poder espalhar um pouco o highlight dessa cena. Talvez não esteja, tá? Mas pode ser só um talvez. Outra coisa que é um erro muito comum, na verdade não é um erro, é um ajuste que a gente deveria fazer. Os espelhos seus estão muito nítidos, né? Então se a gente olhar aqui esse espelho que você colocou, ele é praticamente um quadro, né? Eu não tenho diferença entre o que seria um quadro, ainda mais ajudado porque tem um quadro sendo refletido, e um espelho. Então como é que a gente resolve isso daqui, Patrícia? Profissionalmente você poderia tirar um pouco da nitidez, muito pouco da nitidez desse espelho, talvez colocar um bump bem gigante aqui, só para dar uma pequena distorcida nele aqui, mas é pequena mesmo, sabe? É só para dar uma onduladinha, para não parecer uma pintura aqui da forma que tá? E aí você já conseguiria dar uma mexidinha nesse espelho. Então seria uma forma de você quebrar isso daqui, bem? Outra coisa que eu anotei aqui, que é a baixa qualidade da toalha. Então, observando o espelho, como ele é uma coisa muito nítida, ele traz informações para sua cena. Assim como eu digo muito, pessoal, se tem reflexo, tem que mostrar coisa no reflexo. E aí a gente tem o problema dessa toalha. Que perto da modelagem da sua cena, veja só como a sua cena é bem modelada, tá? A gente tem uma toalha que ela não tá legal, não tá no padrão da sua cena. Ela não tem, ela não tá fofinha, né? Ela não tem um volume, parece que na parte de dentro ela não tem textura. Então assim, eu daria uma procurada em toalhas melhores para complementar a sua cena, porque ela tá com lugar de destaque, olha só, ela tá no terço também, e ela tá gritando aqui dentro que ela não tá conversando direito com a qualidade da sua cena. Então, se você quiser, dá uma procuradinha, uma melhoradinha nessa toalha, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar com você e isso acontece em mais partes de outras cenas, mas vou falar já. Em relação ao seu rodapé, olha só. Este rodapé, eu acho que ele tá um pouco grosso demais, mas aí é questão de projeto, se ele for assim, você me perdoa. E eu acho que ele está faltando mapeamento. Talvez por aqui a gente não consiga observar essa falta de mapeamento, mas tem uma outra cena que isso fica muito, muito, muito evidente, tá? Então vamos dar uma observada sobre isso. E aproveitando que eu tô passando aqui, eu vou falar sobre o piso, mas eu quero falar uma coisa sobre textura. Se você observar o seu piso, olha só, eu entendo que você deve ter usado uma textura para fazer esse piso. E ela tá com uma repetição não muito agradável, porque olha só, eu tô com uma repetição aqui, a mesma repetição aqui, a mesma repetição aqui. Então, o que eu talvez te recomendaria é que você utilizasse o plugin do Floor Generator para utilizar nesses casos que os revestimentos são relativamente simples de serem feitos, tá?
porque aí você vai evitar essa repetição. Como eu te disse, a sua cena tá muito boa, tá muito bonita. Isso aqui são só detalhes para você elevar a qualidade da sua cena. Se você entregar assim pro cliente, tá ótimo, tá? Agora, como você disse que tá em intuito de melhorar e chegar no máximo de realismo possível, esses são os comentários que eu poderia fazer para você em relação à cena 1, tudo bem? Então, bora lá para a cena 2. A cena 2, ela tem um ângulo que é complexo, né? Porque ele é difícil de ser feito um enquadro num ângulo desse, porque tende a ser um ambiente pequeno e ele tende a distorcer a sua imagem. A distorção eu não vou dizer para você que não ocorreu, porque ela ocorreu, mas de uma maneira tão sutil que eu vou até desconsiderar essa distorção, porque ficou realmente bem feito, tá? Então vamos lá para as observações aqui. Primeiro, o que me chamou a atenção foi essa questão dessa iluminação desse nicho. Por que me chamou a atenção? Porque aqui eu tenho luzes que estão perto e aqui eu tenho luzes que estão afastadas. Você até poderia me falar que isso aqui é um padrão e esse aqui é outro. Porém, se a gente observar essas duas luzes, ela não está no mesmo padrão dessa da direita, tá? E aqui eu tenho uma situação que quando eu tiro o padrão, eu perco a referência de aonde, por exemplo, é a quina desse nicho. Então, verifique sobre a questão disso, se isso daqui são várias luzes spots assim mesmo, ou se é uma fita de LED que ilumina tudo isso daqui. Eu acho que isso vai te trazer uma outra cara para a cena para o seu nicho, tá? E uma coisa que eu observo dentro do seu nicho, Patrícia, e também tá dentro do vídeo que eu coloquei a descrição, o link na descrição, é em relação aos pretos. Se você observar, me parece que essas coisas que estão aqui dentro são pretas, preto mesmo, preto quase que absoluto, né? Um preto 000. E isso não é muito interessante de ter na cena. A gente já falei em alguns momentos que isso daqui deve ser evitado e a gente deve usar um RGB para cima de 10 pelo menos. Eu recomendo para cima de 20, porque aí é um cinza tão escuro que parece preto. Porque só uma explicaçãozinha rápida para você, Patrícia. Quando eu tenho um branco muito branco, igual aqui, eu não tenho absorção de luz. Toda a minha luz é rebatida, tá? Porque ela é um branco e o branco rebate todas as luzes. E quando eu tenho um preto desse, eu tenho o problema inverso, onde eu não tenho rebatimento de luz, eu tenho absorção total de luz aqui. Então eu não tenho contraste, tá? Então esse é o problema de eu ter objetos brancos e objetos pretos na cena, tudo bem? Então vamos lá. Segunda coisa que eu quero te mostrar é em relação ao decor set seu. Decor set, isso daqui, só para termos de palavra de render, gente, quando a gente tem um conjuntinho, a gente chama de decor set. E até recomendo vocês fazerem vários decor set para vocês ganharem tempo na cena de vocês, tá? E o que eu quero trazer de observação aqui é a seguinte: este plástico ou este vidro, eu não sei te dizer o que é, não ficou legal. Não ficou legal porque assim, a transparência dele ou a translucência dele não tá bacana, não tem reflexo nele, tá vendo? E por ser um objeto transparente, ele teria que ter um reflexo. O líquido colocado aqui dentro tá muito estático, ficou, não sei, não ficou legal. Então eu trabalharia melhor. Se fosse colocar um vidro, que coloque um vidro de verdade. E aqui neste caso não adianta colocar o vidro fino, que não tem cálculo de refração. Como ele é pequeno e ele vai receber luz, coloque um vidro com refração, tá? Se for colocar um plástico, procure configurações de plástico, de como fazer um plástico transparente, porque assim tá aparecendo as duas paredes, não é assim com um líquido e um plástico deve se comportar, tudo bem? Outra observação é em relação à toalha, e aí é preciosismo meu. Esse tipo de toalha enrolada desse jeito, ele é realmente bonito, mas ela, quando foi modelada, não era para ser mostrada em cima de superfície dura. Provavelmente ela seria toalhas que seriam empilhadas e a superfície dela, ela é em V, porque a gente teria um encaixe da toalha aqui. Por que eu falo isso? Porque da forma que ela se apoia, ela fica uma toalha dura. Então ela fica parecendo aqueles rolos de algodão que vêm super rígidos na embalagem dela. E é uma toalha onde você quer passar conforto, esse tipo de coisa não é legal. Então o que você pode fazer? Utilizar um modificador FFD de 2x2x2 ou 3x3, não sei, e dar uma chatadinha nele aqui, ou se quiser uma maneira mais fácil, procurar algum modelo que essa toalha seja um pouco mais achatada, tudo bem? O que me chamou a atenção também nesse decor
em relação a essa planta. Eu achei que ficou legal o branco com o verde, mas eu talvez desconfie que isso daqui é falta de mapeamento, é falta de mapa. O mapa não foi encontrado de opacidade, porque ficou um pouco diferente você ter folhas e aqui não ter cor, entendeu? Ficou bonito, mas eu acho que não sei se foi um bonito proposital. Então dá uma olhadinha se não faltou mapa nessas folhas aqui, tá? Eu só daria uma conferida nisso para saber se não houve esse tipo de erro, tá bom? Vamos lá para a nossa cena. Para a gente falar um pouco sobre ângulo da câmera. Eu não falei na outra, mas eu vou voltar para a gente só dar uma olhadinha para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando você escolheu este ângulo aqui da cena, eu não sei te dizer se você tinha essa pia com um buraco maior, ou se é um reflexo, ou o que é. Porque veja que aqui eu consigo enxergar um reflexo de um rejunte, mas como ele é um rejunte inteiriço na parede inteira, eu não sei dizer se é disso ou é de alguma coisa que está aqui atrás que não foi tomado cuidado. Então, dá uma olhadinha em relação à cena 1 aqui, se a modelagem está ok, tá? Vou tirar um pouco de zoom que você vai entender. Se isso aqui é uma sombra, se está com excesso de reflexo, alguma coisa do tipo. Eu acredito que possa ser reflexo, porque aqui a gente tem um reflexo do rejunte também, e a pia encerra por aqui. Mas dá uma olhada, tudo bem? E se você não mudou a cena, você fez a renderização sequencial, eu sei que é problema de reflexo mesmo. Porque aqui a gente percebe nitidamente que a pia está apoiada perfeitamente em cima do tampo. Mas ali a gente teve uma questão esquisita. Nessa cena, o que eu gostaria de dizer que ela ficou muito bem feita, e eu realmente gostei, foi a questão dos highlights dos metais. Que eu sempre falo pro pessoal, preste atenção na iluminação da cena para você ter esse tipo de highlight, que são coisas que ganham, tá vendo aqui, ó, ganha bastante qualidade na cena. A gente tem um reflexo aqui, trabalhado na imperfeição do material, realmente ficou bonito, faz diferença, tá? Aqui se a gente der um zoom, a gente vai perceber aquela questão do veio da madeira que eu falei que precisa ser trabalhado, tudo bem? Uma coisa que eu achei interessante, não sei se foi proposital, mas veja como a gente trabalhar com contraste na nossa cena traz um enriquecimento muito grande. Aqui eu tenho um suporte de madeira que ele não está encostado à pia. E aí ele faz uma sombrinha de contato embaixo. Olha que bonito que fica. É um detalhe sutil? Ele é muito sutil, mas olha como ele faz diferença de longe. Ele ficaria muito esquisito se esse material aqui tivesse 100% encostado na pia. Igual a gente vai ver uma situação nesse mesmo render, só que em outra cena, onde isso acontece e depois a gente compara, tudo bem? Então assim, é uma cena bonita, é uma cena bem feita, então Patrícia, você tá de parabéns. E eu gostaria só de fazer mais alguns comentários que estão aqui embaixo pra gente matar, mas são coisas muito rápidas. Primeiro, que tal colocar um ralinho nesse banheiro, nesse box aqui, pra gente ganhar um pouquinho de realismo? Talvez ficasse bem legal um ralinho aqui, a mostra bem discretinho aqui na cena, para mostrar que você se preocupou com o realismo e com as instalações da sua cena, tá? Outra coisa, esse nicho aqui, você sofreu problema de distorção de câmera, principalmente aqui. Quando você tem a distorção por causa do ângulo e por causa do tamanho da lente da câmera. Então as coisas ficaram achatadas para poder caber na cena. E aí trouxe uma necessidade de trabalhar melhor essa textura. Segue as mesmas coisas que eu falei sobre aquele vidro que está no Decor Set, tá? Mesma coisa de questão de trabalhar com materiais disso daqui, tudo bem? Outra coisa que a gente pode falar tenta colocar um pouquinho, muito pouquinho de reflexo nesse gabinete aqui, ó. Só pra gente ver se não funcionaria melhor. Porque como eu disse já em diversas vezes, tudo na natureza tem algum reflexo. E isso aqui não pode ser diferente, tá? Um pouquinho de reflexo se já não tiver, tudo bem? Mais um assunto. Esse acabamento aqui ficou esquisito. A impressão que eu tenho é o seguinte. Essa janela, ela está dentro do seu revestimento, porque olha aqui, eu tenho contornos da esquadria, tenho contornos aqui também. E aí o seu revestimento e o rejunte não cobriu. Então causou esse tipo de desconforto. Então aqui o que você poderia fazer? Ou tentar recuar um pouco a janela, ou tentar trazer o seu revestimento um pouco para frente, mas precisa ser resolvido.
Porque claramente a esquadria tá aqui cortando o seu revestimento, tá? Então dá uma pensadinha sobre isso. Existe uma questão aqui de iluminação na cena que acho que você poderia dar uma revisada, são em relação às coisas que estão aparecendo no reflexo, tá vendo? Eu tenho objetos cintilantes aqui que eu não consigo entender o que são. Isso aqui eu não consegui entender o que é, e isso aqui também não consegui entender. Talvez seja em algum lugar na cena uma luz aparente, ou algum retângulo de luz, ou algum artifício de luz que você usou para melhorar a sua cena. Mas dá uma pensadinha se isso realmente deveria aparecer na sua cena. Eu vou comentar sobre isso um pouquinho mais pra frente, tá? Então, esses são os comentários sobre essa cena. Mas, novamente, é uma cena que somente quem é chato vai perceber. Ah, perdão, tem uma coisa aqui que eu preciso te falar. Este vaso, a texturização tá equivocada, né? Não consigo entender o que é isso, né? O que são esses relevos aqui no vaso. Eu acredito que a textura que você pegou tinha noise, e talvez tenha que tirar esse noise. Ou, não sei, é um vaso que eu desconheço esse tipo de acabamento, tudo bem? Ele ficou meio onduladinho, tá vendo? Então é isso. Então vamos para a nossa cena 3. A cena 3, que a gente pode observar de coisas para ser melhoradas, é novamente sobre essa questão da luz. Primeiro ponto, tá? Que tá aparecendo reflexo aqui de alguma coisa na sua cena. Me parece ser um retângulo de luz aqui, ou uma porta aberta, alguma coisa assim. Então, de novo, essa circunferência, ou esse disc light, alguma coisa aqui que está aparecendo, tá vendo? Então, são coisas que você tem que dar uma pensadinha sobre esconder isso no reflexo, na configuração da luz. Você coloca lá para não aparecer em reflexo essas luzes auxiliares aqui, tudo bem? Seguindo a ordem das coisas que eu coloquei, eu queria falar sobre posicionamento de quadro. Tá vendo esses quadros aqui? Existe uma dica para você fazer ele não ficar artificial no posicionamento. E essa dica é quase igual àquela que a gente falou naquela cena 2, que era o posicionamento daquele suporte de madeira. Quando você for colocar quadros, não deixe ele fixo à parede, rente à parede. Dê um espacinho para que ele projete uma sombra entre ele e a parede, faça a sombra de contato e fique bonito. E outra coisa, tente dar uma angulada muito pequena, 1 ou 2, 3 graus no quadro, para que ele possa também projetar coisas diferentes, reflexos mais interessantes do que simplesmente reto, tá? Isso vai trazer muita qualidade para sua cena. O que você tem que observar aqui também no nicho é a repetição de novo, olha, exatamente a mesma posição dos blocos. Então trabalhem com isso, tá? Mude a posição disso, tá bom? E aí, claro, trabalhe os materiais igual eu já falei anteriormente. Eu quero mostrar para você, em referente a esse quadro, como que é um quadro na vida real. Então vamos lá, só para mostrar para vocês. Veja só, o quadro tem um pouco de inclinação, todos eles, tá vendo? Estão um pouquinho afastados da parede, então você consegue ver essa sombrinha aqui, que é realmente muito valiosa para o nosso render ficar realista, tá bom? Então é questão de a gente observar a vida real, como ela se comporta. Mas assim, só gente chata percebe. É que da forma que ela está colocada, Patrícia, eu percebo que ela não tem uma sombra de contato e fica muito artificialmente colocada, tá? Então dá uma pensadinha nisso daí. Vamos lá. Outra coisa que eu faria aqui nessa cena, nessa parte que está imitando um concreto, eu acho que a imitação seria uma tinta, um acabamento, ou enfim, se for o próprio concreto, tente colocar imperfeições de glossiness igual a gente tem aqui, tá vendo? Esse tipo de imperfeição aqui, ó, de reflexo. Se você colocar isso aqui, onde as partes mais claras terão um pouco mais de reflexo do que a parte escura, essa cena vai ter um ganho inacreditavelmente bonito. Vai ficar realmente muito, muito bonito. Vai dar vida nessa sua cena, tá? Então pense sobre isso. A iluminação que ela tá aqui é propícia para você conseguir enxergar essa diferença de reflexo. E vai deixar a cena, vai dar um ganho muito grande. Tudo bem? Outra coisa, esse spot que você colocou aqui, eu fiquei um pouco preocupado pelo seguinte. Ele tem uma aparência metálica. Ele é um spot que está com tampa fechada. E eu não sei se era isso que você queria, mas é isso que apareceu na cena. Então, sugestão que eu vou dar para você. Tudo bem que ele é um spot metálico, mas se ele tiver uma pintura,
branca, deixe ele como não metálico, tá? Resolva a questão de reflexo no glossiness aqui, tá bom? E aí você vai perceber que isso vai ficar muito mais bonito. E aqui, essa parte central, provavelmente é vidro, transforme no material de vidro. Então perca um tempo editando esse bloco para você conseguir ganhar um pouco mais de qualidade nele, tá? Porque da forma que tá, não ficou legal. A não ser que você fale para mim que isso aqui não é um spot, é um acessório do chuveiro, enfim, alguma coisa do tipo. Mas eu não acredito, porque aqui a gente só tem 2 comandos, tá? Enfim. Dá uma olhadinha também na questão de reflexo desse material para ver se não há possibilidade de aumentar um pouquinho de reflexo para você ter o ganho dessas luzes brilhando aqui, principalmente nas quinas, tá? E aqui ficou visível aquela questão de novo das esquadrias, né? Que ficou muito mais visível que naquela cena, olha só. A esquadria como tá passando do ponto que deveria. Aqui você tem outra sugestão para você poder fazer essa melhoria, Patrícia. Seria você entrar nesse bloco, fazer a edição dele por vértice, você selecionar esses vértices aqui e fazer a movimentação dele para baixo até você equalizar com isso daqui. Do lado a mesma coisa até você equalizar com as laterais, tá? Que aí você vai ter um ganho. Porque essa cena realmente ficou muito bonita. Este reflexo na cerâmica ficou realmente bem feito, ficou realmente bonito. O BG que você escolheu ficou realmente legal, bem posicionado, né? Dá uma impressão que realmente que a gente está num andar mais alto, bem alto inclusive. Então teve um ganho de luxuosidade por estar num andar alto, tudo bem? Então essa é a observação que eu queria fazer em relação a isso. Outra coisa, neste piso, eu não sei se está acontecendo ou não, mas pense em fazer um rebaixo nesse piso aqui, para você não ter a continuidade disso. A gente percebe que tem continuidade porque você vê aqui, ó, você tem este piso e esse piso exatamente na mesma sequência, tá? E aí um banheiro você sabe que ele tem um rebaixinho nessa parte aqui. E aí o rebaixo com o ralo deixaria realmente bonito. Se você não for entregar isso para cliente, se você quiser fazer isso de portfólio, você poderia até eventualmente pensar em colocar algumas pocinhas de água aqui com um mapa de glossiness, tá? Então é só uma sugestão para melhorar. Não necessariamente seria obrigatório fazer isso. E claro, se não for para cliente, você pode fazer uma variação desse box aqui com gotas de água ou com um pouquinho de embaçado e tal. Mas aí são complementos que vão até além do que precisa, é mais a questão de portfólio mesmo, tá? E a última coisa que eu faria, aliás, as duas últimas coisas que eu faria é o seguinte: neste piso, o que eu vejo? Que talvez esteja faltando um bump ou um displacement, tá vendo? Porque quando bate o reflexo da janela, a iluminação dela, eu não tenho interrupção no rejunte. Então, se esse piso tivesse sido assentado mesmo, tudo bonitinho, necessariamente aqui nesse posicionamento do rejunte não teria esse brilho, tá? Então dá uma pensada aqui em resolver isso com um mapa de bump ou de displacement e aí você vai ter um ganho legal aqui, tudo bem? E da forma que colocou parece que é um vinílico desse tipo de piso ou um adesivo, alguma coisa do tipo. Última coisa para fazer, eu não entendi esse corte aqui que você fez do acabamento. Por que eu não entendi? É porque ficou filetado, né? Ficou só um pedaço para cá. Você percebe que o seu box termina na parede e aí não teria necessidade de você deixar esses filetes aqui, a não ser que seja um pedido de projeto. Mas eu não faria, não sei, se fosse projeto meu, né? Eu arremataria o box na parede, um pouquinho afastado só para não dar uma impressão de continuidade equivocada. E aí esse azulejo eu traria ele até a parede somente até aqui, nessa altura aqui do box. Aí você faria um ajuste aqui de altura de box ou de revestimento, tá? Mas esse pedaço todo aqui eu mataria. Até porque ficou um preto e branco que eu não consegui entender o que aconteceu aqui, tá? Então dá uma olhada aqui, depois você coloca no comentário por que um ficou preto e o outro ficou branco, que eu realmente não consegui entender. Tudo bem? Mas é uma cena muito bonita. Se eu tivesse que ilustrar o teu banheiro com uma cena, mandar para cliente, eu mandaria essa, porque essa cena ficou realmente bonita. A iluminação dela ficou ótima, a composição dela ficou sensacional, os blocos ficaram muito bem colocados, parabéns.
deixa eu dar um disclaimer aqui, né, um aviso, um merchan. Se a galera quiser aprender a mexer em 3D Studio, igual a gente tem essa cena, fazer essas coisas bonitas, bem modeladas, e fazer esses ajustes que eu falei aqui na cena de uma maneira muito tranquila, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o melhor curso de 3D Studio Max que existe no Brasil, que é o curso do Vina Metal. Eu fiz esse curso mesmo com muitos anos de modelagem e vou dizer que aprendi bastante coisa lá. É um curso que ele vai do básico ao muito avançado. Ele dá dicas lá de Unreal, dá dicas de composição de fotografia, dicas de renderização, enfim, é um curso completo e o preço dele é realmente barato, muito barato pelo que ele entrega. Se você tem curiosidade, dá uma clicadinha no link aqui embaixo, que chama ArcVanish 2.0, e dá uma conferida que eu tenho certeza que vocês vão gostar e muito do curso, tá bom? Então vamos seguir aqui para a quarta cena. É uma cena que eu fiz poucas observações, porque todas elas já estão nas observações passadas, e é só um complemento. Então a primeira é sobre o rodapé, aquilo que eu falei, sobre mapear esse rodapé e ver se aqui ele está com um chamfer. Aparentemente não, porque ele está muito fechado o ângulo dele, tá vendo? Tá muito afiadinho aqui, então talvez não esteja. E aqui na junção com o piso, talvez faltou um pouquinho de revestimento, um pouquinho de rejunte, tá? Mas assim, isso é detalhe mínimo. O papel higiênico, eu achei que ele ficou muito duro, muito sem transparência, não ficou um papel higiênico condizente com o nível da sua cena, assim como a toalha que eu te falei. Então tenta colocar um pouquinho de transparência nesse papel que ele já vai ficar bonito, tá? Já vai dar uma boa melhorada. Se quiser tentar trazer um pouquinho de fall-off nele, ele também vai dar uma boa melhorada. E uma coisa que eu posso te dar de sugestão é tentar esse tipo de encontro de texturas claras ou texturas escuras ou muito próximas, tá vendo? Parece que há uma continuidade, eu não consigo enxergar onde terminar uma e outra. Então, sobe um pouquinho o papel, coloque ele um pouquinho para o lado, alguma coisa do tipo assim, para melhorar isso, tá bom? Já vai resolver esse probleminha seu aqui. Outra coisa, eu senti falta de aonde é o acionamento da descarga deste banheiro. Eu não consegui achar o dispositivo de descarga. Eu não sei se o vaso é um vaso moderno que tem botões laterais, não sei, mas eu senti falta dele, tá bom? Esse é só um detalhezinho de gente chata. E aqui confirma aquela questão que eu senti falta do bump e do displacement do seu piso, tá? Você vê que a luz aqui permanece intacta, sem nenhum tipo de interrupção na parte de rejunte. Então isso talvez precise ser trabalhado, tudo bem? Eu coloquei uma observação na imagem 1, mas eu acho que aqui cabe melhor essa observação. Essa bancada, dá uma observada se o mapeamento dela está correto. Por que eu tô te falando isso? Eu percebo que os veios estão um pouco sem qualidade, tá vendo? Está muito distorcido, muito esticado. E talvez o tamanho deste veio não esteja bem escolhido, ou o mapeamento não esteja colocado de maneira correta, etc, tá? Percebe como há uma diferença, por exemplo, de qualidade desse tipo de veio para esse tipo. Eu sei que são materiais diferentes, mas tá estranho. Dá uma olhadinha aqui. Se tiver errado, me desculpa, então eu acho que eu estou equivocado, tá bom? Então, assim, de uma maneira geral, as 4 cenas da Patrícia são muito boas. E aí, são muito boas, não, são melhores do que boas, e já é um trabalho que já tem nível para trabalhar num estúdio com certeza. Até porque eu vi as outras imagens do portfólio dela e são realmente boas. Eu vou colocar aqui embaixo o link pro portfólio dela. Então, Patrícia, você tá de parabéns. É aquilo que eu falei, se eu tivesse que ilustrar o seu projeto para um cliente, eu mandaria esta cena 1, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, olha só, é uma cena bem feita, bem colocada, proporção de teto e proporção de piso tá muito bem feito, posicionamento de câmera tá legal, não tem distorcido, não tem nada, e a outra que eu mandaria era essa aqui, então você cobriria todo o banheiro, tanto de frente quanto aqui pro lado, e aí a minha Alexa resolveu trabalhar junto. Então seria esse tipo, essas duas amostras, até fiquei desconcertado com a Alexa aqui, gente, desculpa. Essas duas cenas que eu mandaria para os clientes, tudo bem? Então é isso, gente, muito obrigado por terem acompanhado esse review até aqui. E eu tô lá no Instagram, o link tá aqui também no YouTube. E se vocês quiserem que eu analise a imagem de vocês, manda lá, tá bom? Eu vou deixar para vocês os contatos aqui embaixo, tá bom? Um grande abraço, gente. Não se esqueça de se inscrever. Até mais. Tchau, tchau.